O podcast vai ser lançado. Spotify, em princípio, né? Depois o João é que vai ver se. Em todo lado. Os podcasts da Apple, do Mas para YouTube já também. Spotify, YouTube, YouTube, pronto. todos esses sítios. Mas de qualquer forma, Onde ele chegar. vamos fazer o seguinte: vamos dar agora o tema do cotidiano, já que já estás lançado, e depois logo vemos como é que lançamos isto. Depois há de ser publicitado pela newsletter. E não só, Não é que é por aí, depois também não tem ninguém mais. Claro. Os meus contactos. Não sei se alguém quer falar um pouco e depois continuava mais um bocadinho a conversa aqui com o Vítor. Ouvir primeiro o Vítor e depois então Então, chega. se querem essa. Então, vamos aqui lançar. A Assembleia Soberana. Claro, por isso é que eu. Então vá, 1, 2, 3, vou continuar a gravar. Ora, cá estamos novamente na Casa de Macau para voltarmos a falar sobre este tema das vivências e das memórias. E da última vez falámos com o Vítor Serra de Almeida, que nos foi dando fotografias muito interessantes da década de 50 em Macau. No entanto, há uma situação mais peculiar que seria interessante recuperar, para além dos dados já focados, e que seria interessante termos um pouco mais de conhecimento sobre as questões do cotidiano das pessoas, da vida das pessoas em Macau nos anos 50. E então retomamos aqui, né, essa perspectiva de continuarmos a falar sobre Macau, de perpetuarmos as nossas memórias, e pedimos novamente ao Vítor Serra de Almeida que nos conte um pouco mais agora sobre o cotidiano de Macau, nos anos 50. Muito bem, muito obrigado. Ora bem, tendo em conta o pano de fundo, e esta expressão pano de fundo é muito oriental, que eu deliro quando vejo documentos traduzidos do chinês para português em que diz o pano de fundo, quer dizer, em contexto em que a coisa está, um pano de fundo que eu muito sumariamente tentei descrever dos anos 50, onde é que Macau estava, em que situação estava, o que é que enquadrava Macau, o que é que sofria, o que é que não sofria naquela altura, Guerra da Coreia, final da guerra, da Segunda Grande Guerra, o poder americano, e agora vamos ver a vivência em Macau. E a vivência, atenção, vou focar-me na comunidade macaense, na qual eu me senti, e ainda bem, e agradeço imenso aos meus pais, precisamente essa posição, essa postura perante a comunidade macaense, porque não escamoteamos coisas. Havia pessoas de Portugal que iam para lá exercer as suas profissões e tinham todo o direito a exercê-las, mas punham-se numa posição de afastamento em relação às pessoas da terra, nitidamente, e não tenho medo de dizer as palavras, racista, nitidamente racista, que felizmente, e agradeço aos meus pais, nunca tivemos. Imediatamente a minha família, felizmente, integrou-se com amigos de Macau. Mas essa situação era mais com os chineses ou com os macaenses? Com os macaenses e também com os chineses. Mas as relações essa parte da comunidade, das pessoas portuguesas daqui, como tinham poucos contactos com os chineses, era mais diluída. Agora, com macaenses, com quem lidava nas repartições, etc., era mais notória. Portanto, tive essa felicidade. Repito a palavra felicidade, que foi a primeira palavra que me disseste, perguntaste o que é que eu sentia dos anos 50 da minha vida. Essa parte é importante porque deu-me a oportunidade de ingressar nessa comunidade e, talvez será das minhas características, nasci assim, da minha curiosidade em saber coisas, em investigar coisas desde pequenino, pronto, fui. Também foi um bocadinho forçado a isso porque na maior parte dos sítios onde eu estava, nas aulas da escola primária ou nas aulas do liceu. Qual era a escola que mudaste? A escola central era a única, a primária. Depois no liceu, no velho liceu no Tapiac, havia as turmas, enfim,
participação escolar não era assim muito evidente, não era grande. Então, as nossas turmas, eu era, na maior parte das turmas, a única pessoa de cá, falando em macaense, no Algei, era o único Algei, meu filho em vaca, na turma. E o resto era tudo gente de Macau. Eu tinha de lidar com eles e tinha essa capacidade de fazer E amigos. sabes porquê que davam esse nome? Não sei. Já agora. É uma questão odorosa. Eu sei. Pronto. Já agora. Não, Bom, então para a assistência que Para não a- sabe, é que um Algei ou um Alçou, Não sou. que é filho de um Alçou, tem cheiro de vaca, cheiro de bovino. Agora, aí está o problema. É que, porque a maior parte, as comissões militares. Pois, As comissões militares. exatamente. Agora vamos entender, tudo está relacionado. Tudo está relacionado. Mas isso Essa é gente, interessante, essa isso. gente que lá chegava, vindo das comissões militares, coitadinhos, não nos esqueçamos o que é que eram as condições económicas em Portugal nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50 e também, paralelamente, as higiênicas. Essas pessoas ainda por cima iam para lá com fardas da Europa. Ora, não nos esqueçamos do clima de Macau, subtropical úmido, com umas temperaturas elevadíssimas, uma umidade elevadíssima, e portanto aquilo, como é natural, exalava uns perfumes nada agradáveis. Portanto, é óbvio que os chineses, que nesse aspecto são muito mais sociais, pivete, né? Pivete, que cheiro. E pronto, ficou. Essas coisas ficam, pegam e ficam, não tínhamos dúvida. Portanto, eu ingressei na comunidade e às tantas, e um pormenor, permite-me um pormenor pessoal, que um belo dia, já anos depois, fui lá passar férias com os meus pais, anos 60, e em conversa com um grande amigo meu, que alguns dos presentes conhecem, que é o Boiol, o Alex Boiol. Quando eu cheguei, olá, estás bom, etc. E ele teve-me a dar as novidades da terra, que eu já tinha sido há uns aninhos antes, quando vim para cá, para ingressar na universidade e tal. Olha, isto assim, tal, agora tem um café ali novo, tem não sei o quê, tem isto, aquilo. E depois, olha Vitor, agora tem um jornal novo, Gazeta Macaense, Neco do Raio, só tcholim ao soco. Ou seja, só arriar no gelo ao soco. Ora, eu fiquei a olhar para ele. Eu sou como sou, basta olhar para a minha cara, mas não sou, porque para ele não sou, não era, pronto, foi. E foi isso mesmo, foi uma maravilha. Portanto, estamos a falar na comunidade daqueles anos 50. Voltemos ao princípio. Mas, por outro lado, havia também uma grande ligação entre portugueses e macaenses, ou seja, os macaenses acabavam por ser, de alguma forma, a ligação dos portugueses aos chineses. Isso também era muito funcional. Pelo papel do macaense sempre existente, vivendo no fio da navalha, do intérprete. Exato. O elemento está no meio e começa por aí. Eu digo isto das línguas. A nível profissional. Claro. A nível profissional. Não, eu digo isto porque isso também foi facilitador, não é? Entre aquilo que é a relação da população portuguesa, não é? Os reinões, não é? Com Macau. Não é? O facto de estar lá uma comunidade macaense acabou por ser a almofada necessária para que o modo de vida em Macau fosse equilibrado para os portugueses sem grandes incidentes. E ainda bem que o macaense teve esse papel, porque evitou, e em alguns casos é certo que evitou porque sabe, outros terá evitado, desconfia-se, evitou grandes disparates dos pessoas que eram detentores do poder e que estavam preparados para fazer a utilização desse poder de uma forma desastrada e foram acalmados pelo introdutor, que encaminhava as coisas com muita habilidade porque não nos esqueçamos, a comunidade macaense vivia lá. Tudo o que sucedesse à terra, era eles que acabavam por ter esse efeito.
O português que ia para lá, estava lá numa comissão de 3 anos, ou fosse lá quantos anos, o que sucedesse de mal ou bem, ao fim destes 3 anos vinha, não sofria consequências pessoais, ou por aí. Portanto, o Mackenzie era uma questão de sobrevivência. Claro. Por isso é que eu, uma vez vi essa imagem e gostei muito dela, que é o Mackenzie viveu sempre no fio da navalha. Se escorregasse um bocadinho para a direita ou para a esquerda, magoava-se, cortava-se. Então, aprendeu a arte do equilíbrio em cima da navalha e, pelos vistos, nunca se magoou. Então, isso é ótimo. Voltemos ao cotidiano Mackenzie. O que era, em traços gerais, como é óbvio, a vida da comunidade Mackenzie naquela altura, anos 50? E então, por pontos mais ou menos tópicos de vivência, temos a situação económica e a situação profissional. Estávamos no pós-guerra, foi o começo de um período de, economicamente falando, foi o boom dos anos 50, pós-guerra, 40 e tais, 50, até 73, 74, que veio a primeira crise do petróleo, em que foi um crescimento económico galopante e sempre permanente e gradual. O que foi ótimo, lembremos que foi a época do aparecimento dos aparelhos eletrodomésticos. Uma grande surpresa para nós, família vindo de Macau, de Portugal, desculpa, para lá, a acessibilidade de adquirir aparelhos que para aqui era um sonho. Frigorífico e aquecedores e não sei o que mais que havia lá naquela altura, relativamente acessíveis. Portanto, havia uma capacidade económica da maior parte dos funcionários. Não nos esqueçamos que a maior parte da comunidade residente em Macau era maioritariamente funcionários públicos. E, portanto, aí há também um pormenor a dizer, que é a maior parte dos quadros das repartições eram escassíssimos. Era estou a dizer de cor, mas não vai muito longe da verdade. 2 terceiros oficiais, um primeiro oficial, um chefe de secretaria e tal. Os dois segundos oficiais, da altura que havia terceiros oficiais, vamos admitir 3, os terceiros oficiais rezavam para que algum dos segundos oficiais morresse, que era para subir. Os segundos oficiais rezavam para que algum primeiro oficial morresse, que era para subir. E assim sucessivamente, porque os quadros eram imutáveis, mas não havia nenhuma mobilidade profissional, nenhuma esperança de... A pessoa era segundo oficial, era, sei lá, de 20 anos ou 30 anos estava em segundo oficial, embora tivesse uma vida razoavelmente bem. Portanto, não me lembro nada de miséria em Macau, na comunidade portuguesa. Quando eu digo portuguesa, portuguesa, de geral, portuguesa e macaense. E, portanto, não me lembro. Havia pessoas mais possidentes, mais economicamente mais confortáveis, outras menos, mas não me lembro de haver famílias assim, mesmo necessitadas. Portanto, mesmo aqueles que eram mais necessitados e que eram assim, havia uns laivos de assistência social, governamental, para apoiar essas pessoas. Portanto, era quase tudo funcionários públicos. E depois havia, voltemos então ao problema das comissões militares. Os funcionários públicos, famílias maquenses, tinham as suas famílias e uma das grandes esperanças das famílias era, via casamento com as unidades militares que vinham, para melhorar também a sua situação e, enfim, um desejo natural de todas as famílias que a filha esteja bem casada no sentido económico, pronto, e tal. Mas, não nos esqueçamos, isto também digo com toda a claridade, havia uma estratificação, nitidamente, em relação às classes sociais macaenses e às classes militares. Ou seja, havia uma tentativa em relação a determinadas famílias que tinham famílias históricas de Macau ou economicamente mais bem dotadas, de casar-se com oficiais no quadro, de preferência do quadro, portanto, com uma certa... fazia-se as inquirições, não sabia-se quem era, quem não era,
portanto, para ter um bom futuro. As de classe média, já para a classe dos sargentos. E as classes mais baixas e chinesas, com os soldados e cabos e praças. E assim era a coisa, e assim marchava a coisa. Portanto, tantos e tantos casamentos foram feitos assim, uns bem-sucedidos, outros mal-sucedidos, como é natural, e foram assim. Isso era também parte. Agora, voltemos rapidamente, porque o lazer em Macau, e nesse aspecto, eu, como jovem na altura, adolescente, o lazer em Macau para os jovens o que era? Uma coisa excepcional que Macau tinha, e depois em conversa com outros amigos, principalmente de Moçambique, que há uma semelhança enorme nesse aspecto do cotidiano. O desporto. O desporto, não digo 24 horas por dia, mas andava lá perto. Jogávamos tudo e mais alguma coisa. Saímos de casa, bom, o jovem em princípio era estudante, e lá fazia os possíveis por estudar ou não estudar, fosse o que fosse. Mas os tempos livres eram o desporto e outro fator importante, o cinema. Não nos esqueçamos que não havia televisão, nem sabia Hong Kong. No fim dos anos 50, num passeio escolar a Hong Kong, ainda fui ver os estúdios de televisão em Hong Kong que estavam a surgir na altura, estavam a arrancar. E, portanto, Quanto tempo é que se levava de Macau a Hong Kong nessa altura? Nos velhos. Eu viajei ainda numas naus, que era o Pontum, e havia o Pontum e o Ponsai, dois navios do tempo antes, sei lá, de qual guerra, se calhar antes da Primeira Guerra. Desapareceram rapidamente e foram substituídos pelo Transatlântico Tailoy. O Transatlântico Tailoy era um navio já moderno, mas com cabines muito giras e tal, sim senhor, muito bem. 4 horas de Macau a Hong Kong, de Hong Kong a Macau, mas eram 4 horas tão bem passadas, porque de Macau a Hong Kong era à noite. Portanto, embarcávamos à noite e íamos para o camarote. Né? Levávamos o pijaminha, aqueles pijamas dos anos 50, com tiras assim, verticais, à boa maneira hollywoodesca, muito bem, e marchava. Depois, na volta, normalmente era à tarde. Eram viagens que, e temos de entrar um bocadinho na psicologia e no pensar das nós, a atração de Macau, o moderno de Macau, o progresso de Macau, o Eldorado de Macau era Hong Kong. Hong Kong era a atração máxima. Ir a Hong Kong era uma sensação maravilhosa. Tínhamos ali a modernidade, havia elétricos, havia não sei o quê, formidável, havia tudo. E na realidade havia coisas mais avançadas de Macau, mas era para nos cânones e nos padrões da modernidade pela amostra material. Embora Hong Kong tivesse coisas excepcionais, o campo do urbanismo, por exemplo, sempre foi muito melhor que Macau, na altura tinha uma boa visão do que era o urbanismo, nesse aspecto os interesses foram sempre superiores a nós. E ir a Hong Kong era o modernismo, era ter conhecimento e comprar coisas formidáveis que vimos nos filmes. E como falei nos filmes, vamos ao cinema, que era outra das diversões e do passatempo de Macau. Com o final da guerra, ainda estamos em plena época dourada do cinema, dos anos 50. O cinema começa a perder para a televisão a partir dos anos 60, mais ou menos. Ora, se Macau já tinha alguns cinemas, alguns também foram fundados, criados nessa altura. Do período anterior, havia o velho Capitol, o velho Vitória, o velho Apolo. E nos anos 50 foram criados o Império, que antes chamava-se Broadway, ali ao pé da Vencedora, que esse era outro dos pontos sagrados de Macau, a velha Vencedora, o Aquan, e um cinema que foi também montado, foi construído na calçada do Tronco Velho atrás do Leal Senado, que era o Oriental. Entretanto, também foram criados e construídos um cinema que era uma alegria,
no bairro de, não me lembro agora o nome do bairro, do outro lado do Mercado Vermelho. Samnandang. Mas aquele bairro, o bairro lá tem nome, o bairro tem outro nome, não interessa agora. Almirante Lacerda. O Alegria. E havia uns cinemas também de segunda categoria, um dos quais era uma maravilha, que de vez em quando íamos lá, nós, a rapaziada, que era ao fim da Avenida 5 de Outubro, num prédio onde o resto era um mercado, uma praça, e o primeiro andar era um cinema. Ótimo, muito bem. Que era o Namken. E do outro lado da rua que era a Almirante Lacerda, era Roxy do outro lado. Mas isso eram cinemas normalmente de filmes chineses, ou então filmes ocidentais, que razões que eu desconheço, mas que ainda bem que existiam essas razões, levavam filmes não cortados pela censura. Atenção, repito, não cortados pela censura, o que era ótimo. Eram filmes que a gente podia ver, aquilo que não tinha podido ver nos cinemas bons, no Capitólio, no Vitória e tal. Quando alguém descobriu uma coisa dessas, foi elogiado e fomos logo todos a correr para ver o filme que lá estava no nome dele, etc, etc. Portanto, era o cinema. Os cinemas tinham, porque a produção os filmes, maioritariamente americanos, mas atenção, naquele tempo, quando se fala no poderio do cinema americano, tenho de dizer que, nessa altura, anos 50 em Macau, houve imensos filmes ingleses da Red Corporation, que era, a apresentação era um tipo com uns músculos, aqueles sujeitos que tinham músculos na testa, então davam assim uma mocada num gong, era a apresentação da Red Corporation, eram filmes ingleses. E vi imensos, alguns filmes franceses e italianos, de hoje filmes de culto, vi vários filmes do Vittorio De Sica, vi vários filmes franceses, de realizadores muito em voga na altura, portanto havia também esses filmes, e além dos americanos. E nunca me esquecer, porque eu sou um fanático desse género musical, dos musicais americanos, da MGM, que era no Capitólio. Havia cinemas mais ou menos ligados às produções das grandes casas americanas. A MGM era no Capitólio. A Warner Brothers era no Apollo e às vezes no Vitória. A Columbia, que era aquela senhora com uma tocha na mão, era mais no Vitória e no Império. A 20th Century Fox era no Apollo, também. Portanto, mais ou menos assim. E os filmes eram exibidos máximo 2 dias, porque já estavam nos escaparates, nos termos giríssimos, próxima mudança era daí a 2 dias. E brevemente era daí a 4 dias. Pronto. E então, a vida, o cinema era barato. Era 50 avos, 80 avos e uma pataca para a primeira classe e uma pataca e 20, uma pataca e meia para aqui em Portugal é o balcão. Lá era galeria, que era um termo, no fundo, era uma tradução inglesa do gallery, mas enfim. Então era esse. Havia uma constância de ver filmes, porque a gente saía de uma sessão de um, ia ver o outro. Havia sujeitos que eu conheci um que limpou as 4 sessões, as 2h30, 5h30, 7h30 e 9h30, filmes diferentes, claro. E era o cinema uma das fontes de divertimento e de lazer e de passar o tempo em Macau. Outra, para os jovens, o desporto. O macaense, talvez por circunstâncias do tempo, do clima e de outras, sempre foi muito dedicado ao desporto. Lembremos que há um desporto que é uma espécie de macaense igual a hockey campo, não é? É uma semelhança que se faz logo. Isso tem uma história, não vou aguardar, mas muito sumariamente foi um tenente que apareceu lá, que era o tenente Filipe Acosta, que levou esse jogo, divulgou o jogo entre os jovens e se viu que a maior parte dos jovens tinha ali uma habilidade tremenda para mexer no stick e fazer aquelas habilidades todas.
esse jeito foi continuando. Macau teve grandes figuras e grandes equipas, e a certa altura, nas Olimpíadas de Melbourne, 54, se não estou em erro, houve a hipótese de mandar a equipa de hóquei campo Macau a representar Portugal à Austrália. A Austrália é ali embaixo, não é? É só descer as escadas quase. E foi pedido ao Filipe Costa para ir lá treinar a equipe de Macau. Ele foi, teve uma recepção formidável dos hoquistas antigos que tinham trabalhado com ele nos anos 30. Um deles, pai ali de uma nossa amiga que está ali, a Gabi, que era o Laertes Costa, que era o Laertes Costa, que era um grande hoquista nessa altura, anos 30. O Alex Airosa, que também já conhece uma data dele. O Hugo Cesário, que foi nosso professor também, era bom também nisto. Não digo os Santos Ferreira, que era o Adé, que era o teu pai, eram pessoas que marcavam uma posição nessa altura. E nos anos 50, também com belíssimos profissionais, calma, não disse bem, com belíssimos praticantes, estava a equipe de Macau a preparar-se para ir à Austrália e de repente a coisa foi acabada. Ainda hoje gostaria que alguém fizesse investigações no Comitê Olímpico Português e visse lá a documentação por que razão é que foi suspensa esse desejo e esse projeto que estava em marcha. Estava mesmo em marcha. Portanto, porquê? Eu desconfio de algumas coisas que não vou dizer agora, é apenas um desconfianço meu, mas não vou dizer, não tenho provas, mas gostaria de saber essa verdade. Porque motivos económicos, como parece que foram aventados, não aceito. Porque o território, a começar por um mecenas nessa altura, que também tem de estar aqui nos anos 50, que era um homem que filantropava, agora vou inventar um verbo, filantropar, pode ser, filantropava, exatamente, subsidiava todos os acontecimentos artísticos e especialmente musicais, porque ele era um homem furioso, que era o PJ Lobo, e se fosse preciso arranjar mais dinheiro dos outros mecenas chineses, Hoin, Mamankei, Wai Leong, Ronen, apanhava-se de certeza. Portanto, tenho dúvidas sobre isso, que não fosse possível. Isto agora leva-me também a um outro ponto. À parte final. À parte final, que é os serões culturais, né? Musicais e récitas que havia por causa do Lobo, lembrei-me por causa disso. Ora, na altura, a comunidade maquense tinha pessoas muito ativas neste campo, quer no campo musical, quer no campo da poesia, e que faziam récitas, faziam sessões culturais. E, com o perigo de me esquecer de alguns, vou mencionar os irmãos Carvalho Rego, o Luís Gomes, no campo da música, o Pedro Lobo, que tinha uma orquestra pessoal, o Luís Gomes e a irmã, que era musicóloga e professora de dança, e vários outros, que editaram uma revista nos anos 50, que era o Mosaico, que substituiu uma outra, que era a presença dos anos 40, onde colaborou o Boxer, o Charles Boxer, colaborou com essa revista. A Mosaico teve uns anos de existência, com depoimentos e contribuições de várias pessoas, entre os quais alguns militares que estavam lá, porque não esqueçamos, os militares não eram apenas aquelas pessoas que iam lá passar os anos com boa comida e, se possível, casar com uma menina toda bonita e fazer uns filhos. Não, havia também alguns que escreviam poesia, havia os poetas no meio daquilo tudo, havia sempre algum, ou que escrevia sobre história e tal, havia uns que colaboravam nessas realizações desse grupo que infelizmente depois foi desaparecendo. Os Carvalho Regos vieram para cá, o Luís Gomes ficou lá, o Pedro Guimarães Lobato também colaborava nisto, também ficou por lá, mas a coisa foi esmorecendo e desapareceu. Até porque a vida evolui. A vida dos anos 40 e 50, depois já nos anos 60 e 70 já não foi assim. Portanto, havia uma certa atividade
no aspecto cultural, ou dito cultural, que era das artes, das letras e da música, havia também uma certa atividade. Olha, vamos ficar com essa imagem, que é interessantíssima, né? Da atividade cultural em Macau, né? E dos nomes todos que citaste, que fazem parte da história de Macau. Né? E mais uma vez agradecer-te o contributo. Eu que agradeço estar aqui a falar disto, que gosto. Para que fiquem registro, né? Para que se preservem estas memórias, né? E que possamos divulgar aquilo que é Macau e aquilo que é os macaenses, os portugueses. Esse é o nosso objetivo. Que é o nosso objetivo. É pena, né, que atualmente já não haja os filantropos para a Casa de Macau. Fazia jeito, né, agora encontrarmos os filantropos. Os PGs Lu. Sim, senhor. Olha, muito agradecido, Vítor, e vamos fechar aqui mais uma sessão. E na próxima logo vemos o que é que vamos falar. Há sempre. Há sempre. Pronto, aqui a gravação acabou. Acabámos de fazer duas.